Já parou para pensar na vida secreta das coisas que estão aí, ao nosso redor? O que será que uma cadeira pensa? Ou o que um relógio sente? Pode até parecer pergunta de criança, mas na literatura, essa ideia da vida é um gênero inteiro, um gênero fascinante, onde os objetos, acredite, contam as nossas próprias histórias. Pensa só nisto. E se uma agulha e uma linha pudessem discutir? Essa pergunta não é só imaginação, não. Ela é o ponto de partida perfeito para a gente entender uma forma muito especial de contar histórias. Vamos mergulhar nisso? Pois é, essa ideia de dar voz às coisas não é só um exercício de criatividade. Existe um nome para isso, um gênero literário inteirinho dedicado a essas narrativas. E o nome dele é apólogo. Então, o que é um apolo, afinal? É bem simples, na verdade. É uma historinha curta, onde objetos ou até elementos da natureza ganham vida, falam, discutem, e tudo isso com um propósito bem claro: passar uma lição, sabe? Fazer a gente refletir sobre o nosso próprio jeito de ser. E aqui estão os ingredientes principais de um apólogo. Olha só, os personagens são sempre objetos, coisas inanimadas. A técnica usada é a personificação, ou seja, dar qualidades humanas para o que não é humano. E o grande objetivo? Ensinar alguma coisa sobre nós mesmos. Isso faz parte de uma tradição muito antiga de histórias que existem para educar. Para isso não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo clássico, um que talvez muita gente conheça da literatura brasileira. Ele ilustra perfeitamente o que é um apólogo. Lembra daquela pergunta do começo? Pois é, em Um Apólogo do mestre Machado de Assis, a gente tem exatamente essa cena. Uma agulha e uma linha batendo boca para ver quem é mais importante na costura. A agulha toda orgulhosa se gabando que ela abre o caminho. Já a linha argumenta que é ela quem, de fato, une os tecidos. No final, a história deixa a gente pensando sobre orgulho, vaidade e sobre aquele trabalho essencial que muitas vezes ninguém vê ou valoriza. Agora, uma coisa que acontece muito é confundir a apólogo com outros tipos de história, como a fábula e a parábola. É normal, porque todos eles contam histórias curtinhas com uma lição de moral. Mas a diferença principal está nos personagens. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. A grande sacada para diferenciar está aqui, ó, nos personagens. No apólogo são os objetos que agem, representando atitudes como o orgulho e a inveja. Já na fábula, quem entra em cena são os animais, que simbolizam qualidades tipo a esperteza da raposa ou a lentidão da tartaruga. E na parábola, aí são seres humanos mesmo, em histórias que ensinam princípios morais ou espirituais. Mas, olha, apesar dessas diferenças, o coração da coisa é o mesmo nos três. Usar uma história simples para passar uma mensagem profunda, um ensinamento importante sobre a vida. Beleza, a gente já sabe o que é um apólogo e como não confundir com os outros. Mas como é que se constrói uma história dessas? Qual é a estrutura? A estrutura costuma ser bem simples e direta, sabe? Geralmente em três partes. Primeiro, a gente tem a situação inicial, que apresenta os personagens, objetos e onde eles estão. Depois vem o desenvolvimento, que quase sempre é um diálogo ou um conflito que mostra a personalidade deles. E para fechar, a conclusão, que traz a moral da história, às vezes bem direta, outras vezes para a gente pensar e tirar nossa própria lição. Mas, afinal, por que isso é tão genial? Por que dar voz a objetos é uma ferramenta tão poderosa, tanto na literatura quanto na educação? Qual é a real importância por trás dessas historinhas? O apólogo é tão importante porque ele pega metáforas simples para falar de comportamentos humanos que são super complexos. Ele ajuda a gente a desenvolver pensamento crítico, a interpretar as coisas e a pensar sobre valores. E, claro, estimula demais a criatividade, né? Afinal, transforma o dia a dia em algo mágico e faz com que temas difíceis, como o orgulho ou a importância de trabalhar em equipe, fiquem muito mais fáceis de entender. No fim das contas, a grande lição do apólogo é justamente essa. Histórias pequenininhas podem carregar ensinamentos gigantescos sobre quem nós somos. Elas provam que, às vezes, a melhor maneira de olhar para a gente mesmo é através dos olhos de um objeto. E isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Se os objetos que estão aí, ao nosso redor, pudessem falar, o que será que eles diriam sobre nós? Sobre as nossas atitudes, os nossos valores, a nossa vida? Fica aí a pergunta para a gente pensar.